ia ter um jogo de futebol entre alunos e professores lá no Mackenzie, onde eu leciono, e os alunos me provocaram. E aí, professor, o senhor vai jogar futebol? Não. Aliás, não me dou bem com a bola. Também com essa barriga, isso, aquilo, mas desafio qualquer um para 200 metros medley. Hoje nós conversaremos com o Dr. Alexandre Lazzarini, juiz de direito em São Paulo. Dr. Lazzarini, o senhor é especializado em falências. Daria para afirmar que, com relação à nova lei de falências e recuperação judicial, o empresário brasileiro ainda, entre aspas, engatinha nessa nova cultura? Cacilda, acho que é uma coisa que eu costumo falar a respeito desse engatinhar e a cultura é fato. Engatinha de fato. Engatinha de fato. A cultura que essa lei nova traz é diferente daquilo que nós tínhamos. Por quê? Se antes era simplesmente um benefício legal, como a concordata, hoje, em especial a recuperação judicial para as grandes empresas, que tem uma pequena diferença em relação às pequenas empresas, deixa de ser um benefício legal e passa a ser algo eminentemente negocial. Sim. Ou seja, o devedor vai ter que conversar muito com seus credores para acertar como vai ser feita Ajustar, né? o ajuste do pagamento da sua dívida. Sim. Então, nós não temos ainda essa cultura de negociar de maneira De adequada. negociação mesmo, né? Não. Que a nova lei tenha desafogado o judiciário, é possível afirmar? Sim, essa lei, em termos da falência, não da recuperação judicial, mas ela trouxe uma inovação muito grande, que já era algo muito polêmico nos tribunais, que que diz respeito àquele pedido de falência que representa a grande massa de títulos protestados, ou seja, que a gente chama de insolvência presumida. Sim. Eu tenho um título protestado, posso ter a minha falência pedida. Pois bem, a nova lei fixa um limite de valor mínimo. Se antes nós não tínhamos nenhum valor, eu podia pedir uma falência de uma empresa por um salário mínimo. Imagine só. Hoje, nós só podemos pedir a falência se a dívida total que justifica esse pedido corresponder ao valor equivalente a 40 salários Bom, mínimos. já melhorou bem então, né? Melhorou muito. E com isso, é algo interessante. Em 2005, nos meses anteriores ao início da vigência da nova lei, Sim. nós estávamos tendo uma distribuição de pedidos de falência algo em torno de 30 a 40 por dia. Nossa, Com a nova lei, tem muita gente devendo, hein? tem muita gente devendo. Com a nova lei, esses pedidos de falência caíram para uma média de 2, 3 por dia, e existem dias que não há mais distribuição de falência. Também, o que significa dizer, doutor Alexandre, que até as pessoas, de repente, naturalmente, estão negociando, né? Sim, esse estar negociando também é um fato importante, porque na lei anterior, o que acontecia? Nós tínhamos a impossibilidade do devedor procurar o seu credor para negociar, já que essa procura aberta importaria em ato de falência. Sim. Ou seja, o credor podia chegar e falar: você está me procurando para falar que não tem condição de pagar a dívida, Sim. negociar, então eu vou pedir tua falência. Hoje não é mais causa de falência. Agora, um juiz, hoje, tem condições técnicas, ou melhor, staff ideal, para averiguar as informações que constam sobre determinada empresa, se são verdadeiras ou não, enfim? Essa questão da documentação, ela é muito importante no pedido de recuperação judicial. O juiz, evidentemente, não tem o conhecimento aprofundado para analisar o conteúdo ou a veracidade desses documentos. E nem necessita, na realidade. Claro. Porque o que nós precisamos fazer é ter uma noção para dizer se essa documentação está formalmente em ordem.
Eu, quando estava na primeira vara de falências e recuperações judiciais aqui de São Paulo, por hábito, embora não tivesse previsão legal, pedia que a empresa trouxesse assinado por seus contadores e por seu sócio-gerente, seu administrador, as informações contábeis, as informações a respeito de dívidas e créditos. Enfim, todo o histórico ali. Todo histórico assinado por eles. Porque assim há uma garantia. E uma responsabilidade. E uma responsabilidade se aquilo lá contiverem informações falsas. Mas existem algumas coisas que a gente pega. Me lembro, era uma empresa conhecida até, que pediu recuperação judicial e agora já teve algum tempo a falência decretada. Tem um documento que fala fluxo de caixa, projeção de fluxo de caixa. Eu não sei elaborar um fluxo de caixa, mas tenho um bom senso de ver o que pode ser e o que não pode ser. Imagine só, um fluxo de caixa amparado num arrendamento da empresa. Nós sabemos que um arrendamento é um contrato de locação e o contrato de locação ele pega o tempo para atualização dos seus valores. E veio assim, julho, R$50.000, agosto, R$60.000. Ou seja, ia subindo de 10 em 10 mil. Como é que pode ser um contrato de arrendamento subindo todo mês? Como isso pode ser um fluxo de caixa? Aí isso daí foi constatado. A hora que eu olhei, bati o olho, não preciso ser economista, não preciso ser contador, Exatamente. não preciso ser administrador. Basta que veja, né? Basta que veja. Isso daí o juiz tem condição de fazer. Tá certo. Agora, em uma recuperação judicial, como e onde entra o fisco da dívida tributária? Ou, falando bem diretamente, o fisco ajuda ou atrapalha, doutor? Isso daí depende do ponto de vista, tá? Eu acho que mais atrapalha. Eu explico. Existe uma lei, existe na lei uma regra que diz assim, após aprovado pelos credores o plano de recuperação judicial, a empresa devedora em recuperação deverá apresentar as certidões negativas, ou seja, dizendo que está quites com o fisco. Evidentemente, a empresa em recuperação judicial não está quites com a empresa. Evidente. Já não paga nem os outros. Quem dirá o fisco, né? Que é onde eu acho que eu tenho a impressão que pesa mais. Onde pesa mais. O Poder Judiciário, vamos colocar assim, porque é um entendimento que, digamos, prevalece hoje. Prevalece, para não dizer que ficou pacificado, afastou essa exigência. Afastou essa exigência e passa, independentemente da juntada dessas certidões negativas, passa a quê? Passa a homologar a recuperação judicial. Sim. Mas é um problema. As empresas devem estar atentas, porque o crédito tributário ele não está sujeito à recuperação judicial. Fica difícil. Se o fisco for ágil, ele acaba cobrando. Ele pode cobrar e pode atrapalhar a recuperação. Por quê? Como o crédito dele não está sujeito à recuperação, numa execução fiscal, ele pode penhorar as máquinas que iam ser aquelas utilizadas para produzir e gerar renda para pagar e cumprir o plano aprovado. Isso devia mudar, né, doutor Alexandre? Sim, eu também acredito. Mesmo porque essa é a ideia e a própria filosofia da lei. Depois não dá para esquecer também a alta tributação que as empresas pagam hoje. Agora, o senhor não sente uma peninha não, da empresa quando está julgando o processo, quando você vê que ela está ali, né, quase... Olha, essa questão de sentir uma peninha da empresa, não. Existe o princípio da preservação da empresa, que é o sempre lembrado. Mas a ideia, e isso está contido em um outro princípio desta lei, que nós devemos tirar do mercado as empresas que não têm condição de recuperação. Sim. Tá? O grande problema, e aí é uma preocupação séria, por que preservar a empresa? Que é para manter os empregos, que é para manter a unidade produtiva, inclusive... A função social da empresa. A função social da empresa. Nós temos algumas recuperações grandes, famosas,
onde os trabalhadores aprovam o plano de recuperação judicial. Quer dizer, eles colaboram, né? Eles colaboram. Muitas vezes são pessoas que vestem a camisa da empresa muito mais do que o próprio dono. Querem vê-la preservada. Querem vê-la funcionando, funcionando e mais do que isso, querem garantir o próprio emprego. Tá? Então, eu particularmente desconheço qualquer plano de recuperação judicial que tenha sido rejeitado pelos trabalhadores. Normalmente a rejeição vai na parte ou dos credores quirografários, que é a grande massa, ou dos credores com garantia. Mas há um certo debate nessa área. Eu acho que alguma coisa eu vi a respeito disso, no sentido que nós sabemos como funciona a justiça trabalhista, né? É online. Então, nesse caso, por exemplo, os trabalhadores, quando a empresa está em recuperação judicial, eles recebem, não recebem? Como funciona? Bom, o problema dos trabalhadores da Justiça do Trabalho. Os créditos trabalhistas na recuperação judicial comum, eles estão sujeitos à recuperação. A ideia e isso fixa a lei, os créditos vencidos até a data do pedido de recuperação judicial, esses vão ser pagos de acordo com o plano de recuperação judicial. Certo. Eles receberão. Eles receberão. Em qualquer hipótese, mesmo na falência, a ideia é receber. Sim. Os créditos posteriores, ou seja, o salário de quem está trabalhando, este deve ser pago regularmente. Tá? Aí, muitas vezes, surge um conflito muito grande. Por quê? Porque, normalmente, quem entrou com uma reclamação trabalhista contra a empresa é um trabalhador que já não trabalha mais lá. Então, para ele, pouco importa se a empresa vai ou não. O que ele quer receber. Ter sucesso na recuperação. E aí entram em choque com aqueles trabalhadores que também têm interesse na empresa, mas não só de receber os seus salários, mas de manter o seu emprego. Então, isso é algo interessante. O que é, né? A realidade mesmo. Isso é algo interessante. E essa questão de receber ou não é algo extremamente complexo. Às vezes, se nós decretamos a falência, pode ser até melhor para todos os credores. Às vezes, se nós decretamos, se nós deferimos a recuperação, essa empresa que não tem um patrimônio grande, tá, e não daria para pagar a sua dívida, ela pode, e essa é a ideia da recuperação judicial, ir gerando caixa para pagar, não só as dívidas atuais, como também mas as dívidas antigas. Então, se eu decreto a falência, dependendo da empresa, ela não vai pagar, nem eventuais dívidas atuais, não vai pagar nada, porque simplesmente não tem nada. Há uma pesquisa, doutor Alexandre, salvo engano, da professora Maria Tereza Sadek, em que ela fala que os juízes trabalham muito, mas é o mesmo que enxugar gelo. É de fato essa imagem que devemos ter do segmento falência e recuperação judicial? O segmento da falência e recuperação judicial é um segmento que a gente tem que ter muita paciência, tá? Muita paciência. Eu dou um exemplo interessante, bem atual, e que normalmente gera a curiosidade, que é a VASP. Sim. Tá? Como gera, né? Todo mundo me perguntava, e às vezes me perguntam, e aqueles aviões estacionados aqui no aeroporto de Congonhas, em Brasília? Aqueles todos aviões, né? Aqueles todos aviões que agora não passam de carcaça. Já foi levado à venda e não tiveram interessados. Pronto. Então, veja, não é que o processo em si não funcionou. Simplesmente eu preciso realizar um ativo, ou seja, vender esses bens, mas para vender esses bens eu preciso ter interessados. Doutor Lazzarini, nós vamos parar um pouquinho o nosso programa, daqui a pouco nós voltamos, você continue aí, que já já estaremos de volta.
fiz o colegial para ser engenheiro. Engenheiro. Na hora da verdade, eu optei por ser juiz. Assim, de bate-pronto. Fazer direito para ser juiz. Doutor Lazzarini, o senhor foi diretor do Fórum Central, aqui em São Paulo. Fazendo um balanço da sua gestão, o que classificaria como uma verdadeira conquista judiciária? Em termos de diretoria do Fórum João Mendes Júnior, que é sempre importante lembrar, é o maior fórum civil da América Latina. Pelo amor de Deus, é o maior fórum. Uma média de 25 mil pessoas por dia. Bastante gente, né? 25 mil pessoas por dia. 25 mil pessoas circulando naquele prédio por dia. Mais de 120 juízes que trabalham naquele fórum. Processos? A processos, salvo equívoco, está batendo na casa dos 500 mil. Que loucura. É muita coisa. E é um prédio antigo. Tem aproximadamente 53 anos de inauguração. Mas impõe, viu? Impõe. Tá lá, impõe. Então, é um prédio, evidentemente, que demanda reformas. As reformas de segurança, todas estão prontas. Isso na sua gestão? Não, na minha gestão. As reformas de segurança começaram na época em que foi presidente o desembargador Vaz de Andrade, Sim. em 1995, Então já tem tempo. aproximadamente. O desembargador Youssef Karrali deu continuidade. E assim foi indo. Mas houve um grande impulso na gestão do desembargador Limonge, Sim. onde foi feito um novo contrato para a parte de incêndio. Sim. Tá? A revisão das portas, uma série de coisas. E o Dr. Limonge foi quem me nomeou diretor do fórum. E, posteriormente, dando prosseguimento a todo esse trabalho, o desembargador Valim Belloc, Também. que me manteve no cargo de juiz-diretor do Fórum João Mendes, celebrou novos contratos, mas não envolvendo propriamente a questão da segurança do prédio. Até porque já estava em andamento. Já estava tudo em andamento. A parte elétrica já estava pronta. Mas é um prédio antigo que precisa de manutenção. Então, já está concluído e iniciada. Que bom. Já está concluída a licitação. E já está iniciando a reforma da fachada do prédio. Muito bom. Caixilhos, tudo isso para embelezar lá o prédio. E estão concluindo, finalizando as licitações para a reforma hidráulica. Prédio velho é prédio velho. Sim, tem que mexer, não tem jeito. E um reforço estrutural, não porque tem perigo de cair, mas simplesmente porque é um prédio antigo. Então, algumas coisas precisam ser revistas. É tal da manutenção, não tem jeito, ninguém foge dela, não é? Ninguém foge dela. Então, eu posso dizer que não é uma conquista pessoal minha, mas é uma conquista judiciária. Conquista do judiciário e de toda a população. Vamos dizer assim, dessas 25 mil pessoas que circulam no prédio diariamente. Doutor, o senhor tem jeito de palmeirense. Estou enganada? Está. Eu brinco que eu sou legítima geração Pelé. Eu torço para o Santos Futebol Clube. É santista? Sou santista. Coisa boa. Por isso que diz que é Pelé, é? Por isso que eu disse que é Pelé. O senhor vai aos estádios? Não sou fanático por futebol. Faz 30 anos que eu não vou num estádio de futebol. 30 anos? 30 anos. Nossa, e há 30 anos o senhor é santista? 30 anos sou santista, socialmente, vamos dizer bom. assim. Agora, tem jeito de corredor? Também, me desculpa. Também errei? Também errou. Eu sou nadador. Nadador. Bom, tudo bem. Nadador. Podia ter pensado no nadador. Uma vez ia ter um jogo de futebol entre alunos e professores lá no Mackenzie, onde eu leciono, e os alunos me provocaram. E aí, professor, o senhor vai jogar futebol? Falei, não. Aliás, não me dou bem com a bola. Também, com essa barriga, isso, aquilo. Falei, mas desafio qualquer um para 200 metros medley. E aí daí, ninguém se manifestou. O pessoal ficou quieto. O doutor sabia que tem vários homônimos? Há um Alexandre Lazzarini, artista plástico.
um outro tecladista e mais um paraquedista. Aliás, professor de voo duplo skydive. Que eu nem sei bem o que é skydive, mas de qualquer maneira, o senhor sabia disso? Do tecladista, eu sabia. Sabia porque quando o meu cunhado caçula casou, ele contratou pelo anúncio de uma revista um tecladista. Quando esse tecladista chegou para tocar no casamento, qual é o seu nome? Alexandre Lazzarini. Olha só a coincidência. Do artista plástico, eu desconheço. E do paraquedista, olha só a coincidência. Coincidência mesmo, doutor? Coincidência mesmo, eu não conheço. Mas na minha início da juventude, né? Sim. Eu cheguei a saltar de paraquedas. Olha aí. Não deu certo. Saltei 4 vezes. Isso foi, eu não me lembro se foi em 1985 ou 1986. Não, não deu certo não. Quer dizer, o senhor não seguiu. Porque deu certo, deu, que o senhor está aqui até hoje, graças a Deus, né? Mas